Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Que o tempo da gente é curtinho. Prometo que eu não vou falar muito extensivo. Vou me apresentar bem rapidinho para quem não me conhece, de outra cidade, né? Eu sou a Tatiana, coordenadora de parcerias aqui da cidade de Juiz de Fora. Já estou há 12 anos na construtora. E hoje eu trouxe para vocês um tema que é muito bacana para a gente carregar para a nossa vida, que é melhorar 1% todos os dias em todas as nossas áreas. Vocês estão vendo a minha imagem direitinho? Estão me escutando? Tudo bem? E aí eu coloquei uma imagem para vocês, que a nossa vida é um equilíbrio de pratinhos, né? Cada parte da nossa vida a gente está equilibrando uma área da nossa vida. E muitas das vezes a gente concentra só numa área e deixa os outros pratinhos desequilibrando, quase caindo, alguns chegam a quebrar. A gente tenta consertar no meio do caminho, mas se a gente for todos os dias equilibrando todos eles, a gente tem sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Eu trouxe um tema para vocês um pouquinho, fugindo um pouco só da parte do trabalho, por quê? É muito importante para a gente ter esse equilíbrio em todas as áreas para a gente ter sucesso, né? Então, eu trouxe o pratinho com a nossa vida espiritual, seja independente da nossa religião, a nossa saúde, porque sem saúde a gente não consegue estar fazendo nada bem para as outras áreas, né? A nossa família, que é o nosso apoio, que a gente precisa de estar ali, de ter uma rede de apoio. O nosso financeiro, porque quando o financeiro da gente está desequilibrado, as outras áreas também desequilibram. E o trabalho, que junto com todas essas áreas, a gente precisa estar com tudo equilibrado para o nosso trabalho andar direitinho, né? Eu coloquei bem simplificado para vocês, porque se a gente for ficar aqui, a gente fica um dia inteiro falando tudo que a gente precisa estar melhorando, tudo que a gente precisa fazer, né? E vou deixar um desafio para vocês e vai escrevendo para mim aí. Se vocês pudessem ser uma melhor hoje, vocês seriam em qual área? Qual área de vocês que está precisando de uma atenção melhor? É com a sua vida espiritual? É com a sua saúde? É com o seu trabalho? É com a sua vida financeira? É na sua família? Em qual área que está balançada aí que você precisa dar uma atençãozinha? Porque, às vezes, a gente se pega muito no trabalho, a gente se pega muito na parte que a gente precisa ganhar dinheiro, que a gente precisa se dedicar, mas a gente deixa a nossa saúde fraquejar, a gente deixa a nossa saúde emocional, a gente deixa a nossa caminhada com Deus um pouquinho de lado, porque a gente não tem tempo, né? A gente vai deixando cada área. Olha quantas pessoas colocaram ansiedade, né? Saúde emocional, a saúde física, com o time dos corretores, é isso aí. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Vai escrevendo aí que no final eu vou deixar um desafio para vocês. Então, assim, tente pegar um pouquinho, praticar um pouquinho da gratidão todos os dias, quando vocês acordarem, antes de sair de casa, né? Agradece a Deus por estar vivo, agradece a Deus por ter saúde, por sair de casa bem. Faça alguma coisa para você em relação à sua saúde que você gosta. Tem muita gente que não gosta da academia. Faz uma caminhada, faz uma yoga, faz uma dança. O homem tem, às vezes, uma dificuldade de fazer uma caminhada e vai mais para a academia, né? As mulheres, às vezes, não gostam muito da academia, mas busca alguma coisa para vocês. Começa alimentando devagar, melhor, todos os dias um pouquinho. Porque, às vezes, a gente quer um resultado. Ontem o Tony falava sobre isso, sobre o resultado imediato a longo prazo. Às vezes, a gente está querendo começar uma caminhada, começar um caminho com Deus, começar uma vida espiritual. De um dia para o outro, a gente já quer as respostas, né? A gente quer começar a ter uma saúde, uma vida mais saudável, emagrecer. Eu acho que a maioria das pessoas hoje buscam isso, né? Para ter uma qualidade de vida. Mas a gente já quer ser tudo muito rápido, a gente vai para um caminho muito rápido. Então, busca cada dia, busca um pouquinho. 1% todo dia, no final, vocês vão conseguir
o sucesso e o que vocês querem. Hoje eu fico pensando assim, se todo mundo, em cada área, se dedicar 30 minutinhos por dia, você não vai precisar deixar de trabalhar menos, você não vai precisar deixar de estar com a sua família menos, mas você precisa ter esse tempo de dedicação um pouquinho em cada momento. Com a família, reserva um pouquinho do seu dia, tenha um tempo de qualidade. Quem tem filho, só um minutinho. Quem tem filho, dedica meia hora que seja, né? Quem tem namorado, quem tem esposo, quem tem marido, dedica um pouquinho, tudo um pouquinho, uma conquista diária. Tudo na vida vai se desgastando porque a gente vai deixando de lado. A nossa saúde, às vezes, ela vai chegar num extremo porque a gente não cuidou ao curto, médio e longo prazo, né? Assim é a nossa vida com Deus, assim é o nosso financeiro, assim é a família, assim é o trabalho. No trabalho, defina metas claras. Peraí que pulou. No financeiro, cria um orçamento, seja consciente, vai pegando uns pouquinhos. Mas Tati, olha, eu comecei na corretagem, eu ainda não vendi. Vai fazendo aos pouquinhos, pega uma conta que é prioridade, vai pagando aos poucos, prioriza as suas coisas, né? Prioriza o que é mais importante. A gente não precisa, a gente está numa fase, depois da pandemia, onde a gente chegou no extremo da ansiedade, que a gente quer tudo de uma vez. A gente não sabe esperar. E, mais uma vez, puxando o que o Tony ontem disse, às vezes o tempo nosso não é o tempo de Deus, não é o tempo que as coisas têm que acontecer. A gente precisa de um processo. E todas as nossas áreas, é importante esse processo. A gente precisa passar pelo processo para conseguir chegar onde a gente pretende. No trabalho, defina metas claras e alcançáveis para o trabalho. Não adianta você chegar no início do mês e falar assim, esse mês eu quero vender 5 vendas, se você não faz a sua tratativa com o seu lead, se você não faz o seu plantão, se você não faz o extra do seu plantão, se você chega no seu plantão e fica pensando só no cafezinho, né? Você tem que fazer todo um a mais. O que você está fazendo na sua vida a mais nessas áreas para você atingir? Na hora que o Tony falou ontem das metas, eu faço todo início de ano, é como se fosse uma roda da vida, que tem todas as áreas e você vai colocando lá. De 1 a 10, qual é a área que você precisa melhorar? Vocês conhecem? Já fizeram? Me conta aqui. Senão, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo de estudo esse arquivo. É importante porque você assusta, às vezes, quando você vai colocar lá a sua vida com seus filhos. Em vez de ser 10, você tem 5. Sua vida financeira, em vez de ser pelo menos 5, para ser um equilíbrio, está 3. E nisso, a gente vai melhorando. No meio do ano, a gente precisa ir lá e revisar, às vezes de mês em mês. Tudo que a gente precisa melhorar, a gente precisa estar revisando. E tudo isso é um conjunto, pessoal. Não adianta a gente querer ser bom só no trabalho e não estar bem com a nossa família, e não estar bem com a nossa vida espiritual. Se a nossa saúde... a gente está precisando fazer exame, a gente está precisando cuidar da nossa saúde. Eu não falo só emagrecer para a gente ser magro, não. Eu falo emagrecer para a gente ter uma saúde, para a gente ter uma pressão regulada, para a gente ter uma disposição, porque às vezes isso impacta demais a nossa vida. Então, esse recadinho que eu deixo para vocês hoje, tá? Melhorar 1% todos os dias, não é sobre velocidade, é sobre direção. No final do ano, você não será apenas melhor, será uma nova versão de si mesmo. Eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Vocês vão escrever o que vocês precisam melhorar. Escolha um hábito para começar hoje e me conta aqui no direct o que vocês precisam melhorar para vocês mesmos, para todos esses 5 pratinhos da nossa vida estar super equilibrados, não ter nenhum bambo e a gente não deixar nenhum cair nem quebrar no meio do caminho, porque com eles a gente consegue estar numa vida equilibrada, a gente consegue estar fazendo tudo o que a gente precisa. Porque se eu tiver com a minha saúde boa, eu consigo acordar cedo, eu consigo me dedicar, eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer para minha família, eu consigo estar equilibrando
a minha vida financeira. Então, eu consigo trabalhar tranquila, eu não preciso ficar desesperada se um cliente desistir, se um cliente der para trás, se um cliente for reprovado. Então, tudo isso para a gente é muito importante, porque a gente foca na venda, a gente chega no stand, foca na venda, deu errado, ali a gente já desaba. Então, isso depende de quê? De uma saúde emocional. Se você não tem uma saúde emocional, você não consegue lidar com o não do cliente, você não consegue lidar com o cliente reprovado, você não consegue lidar com a mudança de plantão ou com a mudança de alguma coisa no meio do caminho, a mudança da caixa. Então, coloca para mim um hábito que vocês vão começar hoje para melhorar a vida de vocês. Não espere ser perfeito. Apenas seja melhor do que você era ontem. É um recadinho que eu deixo para vocês. Não se cobrem tanto. A gente precisa melhorar 1% em todas essas áreas da nossa vida para a gente poder conseguir atingir o resultado que a gente quer, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida financeira, seja na nossa saúde, seja no nosso trabalho. Eu não vou conseguir atingir um número de vendas se eu não conseguir, se eu não tiver uma meta clara e se eu não tiver tudo o que eu preciso fazer. Se eu faço 10 ligações e não está dando certo, eu preciso fazer 20. Se eu faço uma mídia no WhatsApp e ela não está dando certo, eu preciso fazer uma mídia no Instagram. Se ela não está dando certo, eu preciso fazer uma ação externa. Se ela não está dando certo, eu preciso sentar com o meu gestor e pedir um feedback. Há um tempo atrás, a Rose colocou aqui que foi a roda da vida do método CIS, e foi quando eu fiz o método CIS, a minha chavinha virou em muitas coisas. E nele eu pedi um feedback. Eu precisava pedir um feedback para as 3 pessoas mais próximas da minha vida no trabalho e na pessoal. Então, do trabalho, eu fui lá e pedi um feedback do Rogério, do Tony e do Rafael. Esse feedback foi uma chavinha para mim, foi a virada da chave. Por quê? Às vezes, até o feedback do seu chefe ou o feedback de uma pessoa próxima de você, porque se a gente for pedir um feedback para o marido, para a esposa, para a namorada, para a mãe, eles já nos conhecem, né? E às vezes eles não vão querer desagradar. Mas se você pedir um feedback para uma pessoa diferente, para uma pessoa que não é familiar, e uma pessoa que ela vai olhar para você por um lado de melhoria, você tem que ir com o coração aberto para você escutar aquilo que você precisa mudar. E aí, muitas das vezes, a gente não aceita o que a gente precisa mudar de uma forma com o coração aberto. Então, o recadinho que eu deixo para vocês é esse, tá? Eu falei acelerado, talvez, desculpem, mas eu estou abrindo hoje a live dos coordenadores. Para mim, é mais um desafio. Não vou mentir para vocês, não, estou nervosa. Igual a semana passada, eu fiz um vídeo pela primeira vez que o Diego me colocou para fazer. Também ficou nervosa, mas eu fui lá e fiz. Eu tenho quebrado isso, uma das coisas que eu tenho quebrado na minha vida, fazer pela primeira vez algo que eu nunca fiz. Porque até nisso a gente é limitante, né? A gente fala que não consegue e não faz. Não, então, assim, eu consigo porque várias pessoas conseguem. Então, é um desafio que eu deixo para vocês, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, pode vir no meu WhatsApp, eu estou à disposição de vocês, tá? Mesmo que não seja da cidade, mesmo eu sendo coordenador de parceria. Eu vou mandar para vocês a roda, igual muitos pediram. E fiquem com Deus. Um abraço para vocês.